Graça e paz. Todos sofremos tentação, mas Jesus nos ajuda a resistir ao pecado. A tentação não vem de Deus. Ela vem do diabo e de nossos próprios desejos pecaminosos. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação leva ao pecado. Ceder à tentação leva ao pecado. Jesus também foi tentado enquanto viveu aqui na terra. Ele foi tentado pelo próprio diabo em pessoa. Mas Jesus resistiu à tentação e nos mostrou que é possível viver sem pecado. Agora, quando passamos por tentação, podemos pedir a ajuda de Jesus, que entende o que estamos passando e tem a força que precisamos. A força vem dele, nosso Senhor, ele é o caminho. Hoje a palavra vai falar sobre como vencer as tentações, uma palavra importante para todos nós. Fique com a gente, Deus tem essa palavra para a sua vida. Acompanhe a leitura de hoje. A palavra de Deus nos diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Somos fracos, vulneráveis e podemos ceder facilmente. Então essa palavra, ela serve de alerta a todo o povo de Deus, a todos nós. Não adianta se achar o bonzão, o santarrão. Eu não posso confiar em mim mesmo. Pois se confiar em mim mesmo, estou confiando na carne. Aí é que está o problema. A carne é fraca. A vigilância e a oração constante vai nos ajudar a vencer as tentações. Na oração do Pai Nosso, o ensino de Jesus, ele ensina seu povo a orar. E não nos deixes cair em tentação. Jesus conhece nosso coração. Ele sabe que somos inclinados ao pecado, aos prazeres deste mundo. Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. Ela vem do diabo e de nossos próprios desejos pecaminosos. Então, ter um tempo de qualidade com Deus e sua palavra é muito importante. É de fundamental importância. Somente Deus, em Cristo Jesus, pode mudar os desejos da carne e transformá-los em indomáveis por nós. Somente Deus pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Devemos levar cada pensamento a Cristo, seja qual for, não importando hora e lugar. Não seja escravo da sua carne. Deixa sobre o pé da cruz de Cristo. Essa dependência de Cristo é importante. Ser fiel, viver na dependência do Senhor todos os dias. E por isso eu sempre falo aqui no canal, tempo de leitura, estudo da palavra, oração, isso nos aproxima de Deus e nos distancia do pecado. Estar sempre de acordo com a vontade de Deus, andar no caminho do Senhor, que é Cristo Jesus. Você já pensou na situação difícil que José teve de enfrentar? José do Egito? Ele não se rendeu aos seus impulsos, aos desejos da carne. Quem tem compromisso com Deus, quem tem real compromisso com Deus, sabe da importância da comunhão com Deus. Sabe também que se a gente ceder às tentações, estamos pecando contra Deus. O pecado é uma afronta a Deus. A sociedade, em sua maioria, é contra Deus. Por quê? Vive deliberadamente no pecado. Não se deixe levar por momentos de prazer. No momento pode ser até gostoso, mas aí está o perigo. Quem vive em pecado está longe de Deus. Quem vive no pecado está longe de Deus, pois Deus nos chamou para a santidade. E isso é um processo natural na vida de um crente, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14. Preste atenção. Temos 3 inimigos perigosíssimos. Contra esses precisamos lutar. A Bíblia nos ensina que nossos maiores inimigos diante da santificação de Deus são o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. O amor ao mundo, às coisas que há no mundo, nos distancia de Deus, nos distancia do Senhor e nos leva para um mundo de pecados. E o mais importante vai sendo deixar de lado. O que é mais importante? Amar a Deus acima de tudo, amar a Deus em primeiro lugar. A nossa prioridade. Se você ama a Deus de verdade,
vai fazer como José, vai fugir do pecado. Não pode ceder às vontades da carne. Pois aquele que de fato ama a Deus, faz a vontade dele, anda com Deus, tem comunhão com Ele todos os dias, comunhão com Deus. O problema maior está no coração do homem. Muitos confiam no coração. Onde está o meu coração? Eu devo fazer essa pergunta com sinceridade. Onde está o meu coração? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Hoje um dos maiores problemas para as pessoas, coisa que nos pode tirar a pureza de nossas mentes, tem sido, preste atenção, olha só, internet, pornografia, redes sociais, séries e filmes com valores mundanos, amizades mundanas, que é um problema também, e que pervertem nossas opiniões, amizades mundanas. Tudo isso é um perigo. Então, como fugir das tentações? Como fugir das tentações? Busque ao Senhor de todo o coração, busque a Deus. Se você tem caído sempre nos mesmos erros, faça isso. Dobre os joelhos, clame a Deus por misericórdia, clame a Deus de verdade mesmo, para que haja uma transformação em sua vida. Você não quer isso para você, né? Então lute contra o pecado. Cristo pode te dar uma nova vida, um novo coração, uma nova motivação para viver. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. O mundo precisa de Deus. Não é fácil lutar contra a carne, o mundo e o diabo. Mas Deus é maior. Deus é maior do que tudo isso. Deus pode te transformar e fazer uma mudança radical na sua vida. Você confia? Você crê no poder de Deus? Com a ajuda de Jesus, você pode aprender a resistir à tentação e a viver livre do pecado. Quer coisa melhor que isso? Viver livre do pecado? A Bíblia nos mostra como isso é possível. Confie de verdade. A palavra de Deus nos diz muita coisa importante. A Bíblia diz que Deus nunca dá tentações que são impossíveis de resistir. Ele sempre oferece uma saída. 1 Coríntios 10, 13. Resistir à tentação pode ser muito difícil, às vezes, mas não é impossível. Tome uma atitude. Se você se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus, Ele vai lhe ajudar a vencer a tentação. Ele tem poder para isso. Se esvazie de si mesmo. Se encha do Espírito Santo. Só Deus pode nos capacitar a vencer as tentações. A palavra de Deus é o antídoto contra o pecado. Aprenda mais da Bíblia. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, usou as Escrituras e silenciou o diabo. A Bíblia nos ensina o caminho que devemos andar. Esse caminho sobremodo excelente. Cristo Jesus, o caminho. Cristo Jesus, o caminho. O único caminho, a única verdade. A verdade que liberta. Jesus pode te libertar dos vícios, te capacitar para vencer as tentações. Jesus tem poder para isso. Você crê que Jesus pode fazer isso na sua vida? Eu afirmo que sem Jesus não há vida de santidade. Se você quer ser aquele cristão autêntico, ter as marcas de Cristo, ter uma vida de santidade e pureza, não dependa de você mesmo. Você precisa de Jesus. Somente Ele pode te ajudar. Somente Cristo. Não há problema nenhum em admitir que você é fraco e precisa de ajuda. Não há problema em admitir que você é fraco. Somos fracos. Foi por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar por livramento da tentação. Isso é dependência de Deus. Precisamos de ajuda. Ajuda do alto. Fale diretamente com Deus sobre suas fraquezas. Porque eu e você somos fracos, mas Deus é poderoso. Com a ajuda de Deus, venceremos. Só Deus pode nos ajudar. Você pode resistir à tentação. Esse passo pode parecer óbvio, mas muita gente não tenta resistir. A Bíblia diz que quando você resiste ao diabo, ele foge. Tiago 4,7. Quando vem um pensamento ou a situação de tentação, diga não. Diga não ao pecado. Deus te capacita para fazer as escolhas certas e vai te ajudar a dizer não às tentações.
Não espere a tentação aparecer para agir. Jesus aconselhou seus discípulos a se livrarem de tudo que os levava a pecar. Mateus 18, versículos 8 e 9. Esse é um ponto importante. Tem coisas que é melhor se livrar mesmo. Sabe aquilo que nos leva a pecar? Tem muita coisa. A gente precisa se livrar disso. Uma revista, um computador, lugares, pessoas. Seja radical e use sua criatividade. Tire a tentação da sua vida. Se livre disso. É preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura. É só um momento, é só por um momento. Mas as consequências poderão ultrapassar gerações. As terríveis consequências do pecado. Por isso é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós. Deus, a sua palavra, é suficiente para nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Meus queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Essa é uma palavra forte. Verdade seja dita, sem rodeios. Precisamos falar a verdade, precisamos andar na verdade e precisamos lutar contra aquilo que vai contra os preceitos da palavra de Deus, lutar contra o pecado, se livrar daquilo que nos faz pecar, daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que nos tenta. Coisas, pessoas, lugares, como foi falado nessa mensagem. Muito importante. Essa luta contra o pecado, ela é diária. Nós precisamos ter mais contato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração. Isso é de fundamental importância para todos os cristãos. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que possamos, a cada dia mais, ter mais e mais comunhão com Deus e a sua palavra. E assim, distanciar daquilo que nos faz pecar, distanciar das coisas que nos levam ao pecado. Perto de Deus, longe do pecado. Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Fica com Deus.